Como identificar o que é para tratamento clínico e o que é espiritual? Porque, infelizmente, algumas pessoas ainda continuam demonizando o que deveria ser um tratamento. Pois então, é uma pergunta que acontece com muita frequência, né? Acho que o que acontece? A gente tem a tendência de achar que o ser humano ele é partido em três. Uma parte é corpo, uma parte é mente e outra parte é espírito. Só que o homem ele é inteiro. Sabe, não tem como a gente colocar um gradiente dizendo e repartindo até aqui é corpo, daqui para cá é mente, daqui para cá é espírito. Isso não existe. Nós somos inteiros. O Jung, que é um grande teórico da psicologia, ele costuma dizer que o corpo é a parte mais profunda da mente. Então tudo, absolutamente tudo, o que é emocional toca o espiritual e toca o corpo. Tudo que é espiritual toca o emocional e também toca o corpo. Então, doenças do corpo tem... Aí é aquela coisa, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, a doença do corpo tem o seu atravessamento emocional, porque as doenças do corpo não são aleatórias. Nós temos neurônios espalhados pelo corpo inteiro. Então, a gente não pensa só com o cérebro, sabe? Nós temos emoções nos órgãos, inclusive. Inclusive, a pandemia... É uma doença respiratória, a Covid, né, que afeta principalmente o pulmão. E aí a gente sabe que o pulmão em si é o órgão que carrega a tristeza, é o órgão da emoção tristeza. Então existiram pessoas que pegaram a Covid e sentiram nada. Foi só uma gripezinha, né? Teve pessoas que pegaram Covid e ficaram entubadas. É o mesmo vírus, sabe? E as células humanas também são iguais. Os organismos são diferentes, imunidade e tudo mais. Mas o que está atravessando a forma de reagir a essa contaminação? Sabe? Então, tem todo um contexto, um plano de fundo emocional, afetivo, que está envolvendo essa forma física, fisiológica, orgânica de reagir a algo externo. Eu dei o exemplo da pandemia porque é o que está mais em alta, mas isso pode acontecer com qualquer outro tipo de doença física. E com o espiritual não é diferente. Então, a depressão, tanto a depressão quanto a ansiedade ou qualquer outro transtorno mental, são processos que são químicos, que têm a sua pauta fisiológica em neurotransmissores cerebrais, que às vezes, quando estão em alta ou em baixa, pode produzir algumas mudanças no próprio funcionamento do cérebro. E é aquela questão, o que é que está envolvendo essas alterações de neurotransmissores? Né? Então, aí vem toda a complexidade do humano, sabe? Então, se o sujeito estava normal e, de repente, houve alterações... O que está acontecendo no plano de fundo desse sujeito, sabe? E a gente vai olhar. Depressão é diagnosticável clinicamente, porém, todo sujeito que tem fragilidades emocionais está suscetível a influências espirituais. E os sujeitos que estão sendo influenciados espiritualmente também estão suscetíveis a transtornos emocionais. Porque, infelizmente, Rayane, a gente tem pessoas que acham que tudo é o demônio. Sim. Tudo é obra do tinhoso, do capiroto, como a turma fala. E, gente, hoje eu trago uma especialista para a gente conversar, justamente para a gente poder entender que tem horas que você precisa defender a você mesmo. Você precisa dar um freio num inimigo que você dorme com ele. Sente tudo que ele sente, que é você mesmo. Exatamente. E aí, desculpa te interromper, é justamente por isso, porque a gente vê, assim, muita gente não querendo tratar da sua mente e colocando a culpa no diabo. Eu não estou fazendo uma defesa dele, não. Sei que ele ataca, tem os seus dardos inflamados, mas tem coisas que são neurológicas. Sim, com certeza, completamente. E aí, na medida em que eu cuido da minha mente, eu também blindo o meu espírito, sabe? E aí, isso quer dizer que a primeira parada, eu estou me sentindo mal, estou emocionalmente frágil. Qual é o primeiro ponto de apoio? Eu vou para o psiquiatra porque, de repente, aquela pílula ali é a pílula da felicidade, vai resolver os meus problemas? Não. A primeira parada é sempre o psicólogo. Por quê? Porque nem tudo é remédio. Os remédios têm colaterais, têm alguns problemas de saúde que vão aparecer ao longo do tempo. A gente tem que entender que a gente vai ficar velho um dia, sabe? Então, a primeira parada é sempre psicólogo. Se acontecer desse sujeito precisar muito de uma medicação, a gente encaminha. Agora,
precisamos cuidar do nosso corpo. O nosso espírito habita num corpo de carne. Então nós fomos chamados para sermos humanos, e não anjos, sabe? Então nós estamos no corpo de carne e a gente precisa cuidar, entender que todos os mecanismos atuam nesse corpo, inclusive os mentais. Então o cérebro, ele é um órgão como o fígado, o rim, o coração, como todo órgão do corpo. Então, tendo isso em vista, ele pode apresentar disfunções, como eu falei agora há pouco, né? Então, um déficit de serotonina, de dopamina, uma elevação de cortisol ou qualquer outro tipo de neurotransmissor, né? Vai afetar esse funcionamento mental e emocional, sabe? Mulheres na menopausa, pessoas em torno de 40 anos que está passando por um processo que a gente chama de metanoia, tem uma tendência muito grande de ter um episódio de depressão ao longo da vida, porque ele está passando por um processo de individuação, ou seja, ele está passando por um processo de amadurecimento próprio do desenvolvimento mental, cerebral. Então, isso está dentro do desenvolvimento cerebral do sujeito, sabe? Então, isso quer dizer que ele tem um transtorno depressivo? Não. Ele teve um episódio depressivo, que ele ficou triste, estava pensando na vida, aprofundando questões, mas ele não tem um transtorno depressivo, sabe? O sujeito, ele apresentou picos de ansiedade. Quer dizer que ele tem um transtorno de ansiedade? Não. Ele teve um episódio de ansiedade, mas ele não tem um transtorno de ansiedade, sabe? Então, aconteceu uma situação em que ele ficou muito nervoso naquele momento. Quer dizer que ele tem um transtorno? Não, exatamente. Agora, quando o sujeito começa a apresentar isso ao longo do tempo, de forma contínua, ou seja, eu estou sempre apresentando os mesmos sintomas com periodicidade, ao longo de pelo menos, bota aí 1 mês, 2 meses, de forma ininterrupta, eu já posso considerar que eu estou doente. Eu preciso de ajuda.